Shalom Vraha, sou Rivka Raya e hoje estou trazendo para vocês os 13 princípios da fé judaica nas explicações do nosso querido Rabino Gloiber. Estamos no 8º princípio, que é crer com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu. O Sefer Torá, o livro da profecia de Moshe Rabbeinu, ele foi escrito 40 anos depois da entrega da Torá e repassado de mestre para aluno de geração em geração, sem nenhuma interrupção. 40 anos depois da entrega da Torá, Moshe escreveu em 70 línguas diferentes o Sefer Torá que Hashem pediu para ele escrever. Então, a pedido de Hashem, Moshe Rabbeinu escreveu o Sefer Torá em 70 línguas. E assim começa a categoria da nossa Torá, conhecida como Torá escrita. Começando pelo Sefer Torá, que é dividido em 5 livros, traduzidos como Pentateuco. A categoria da Torá, chamada de Torá escrita, ela é composta por 24 livros e dividida em 3 categorias. Quais são elas? Primeiro, Torá, que também serve como nome genérico para qualquer livro judaico, mas que nesse caso aqui está falando especificamente sobre o Pentateuco, os 5 livros. Segundo, Neviim. O que é os Neviim? São os livros dos profetas que sucederam Moshe Rabbeinu, que foi o maior de todos os profetas. Terceiro, Ketuvim, escrituras sagradas. Essas 3 categorias da Torá escrita, juntas, elas são chamadas de Tanar, que são as iniciais das palavras Torá, Neviim e Ketuvim. O Tanar, ele é composto de 24 livros, como vimos anteriormente. Os primeiros desses 24 livros, o Pentateuco, foram escritos somente 40 anos após a entrega da Torá. E todos os outros livros da Torá escrita foram, todos foram escritos depois disso. A Torá oral. Certa vez uma pessoa que não era judeu perguntou ao grande sábio Hillel. Ele perguntou: quantas Torot, que é o plural de Torá, vocês têm? Quantas Torot? Aí Hillel respondeu: a Torá escrita e a Torá oral. Temos a Torá escrita e a Torá oral. Ouvindo isso, a pessoa declarou: na Torá escrita eu acredito, mas na Torá oral não. Eu quero me converter ao judaísmo na condição de que você só me ensine a Torá escrita. Torá oral eu não confio, não quero saber. Hillel concordou e começou a ensinar a ele a ler a Torá. Mostrou para ele a letra Aleph e explicou oralmente que o nome dela é Aleph. Mostrou a letra Beit e explicou que o nome dela é Beit. E o mesmo ele fez com a letra Gimel e a letra Dalet. Na outra aula, Hillel mostrou para ele a letra Aleph e disse a ele que isto é o Dalet. O Aleph, ele disse que é o Dalet. O aluno se espantou e disse: mas ontem você não me explicou assim? E aí Hillel perguntou para ele: você confiou no que eu te expliquei oralmente ontem? Hillel disse a ele: então, confie em mim também em relação à Torá oral. Sendo que quando Akadosh Baruch Hu, Deus, ele deu a Moshe a Torá escrita, ele a explicou oralmente a Moshe e detalhadamente. E Moshe Rabbeinu, consequentemente, ensinou oralmente para o povo de Israel, e assim a Torá chegou até nós desde o começo. Ou seja, sem a Torá oral, não saberíamos nem ler e nem entender a Torá escrita. Quando Akadosh Baruch Hu, Deus, nos deu a Torá, elas eram 2 desde o começo. Uma escrita e a outra oral. Ele deu a escrita e explicou oralmente a Moshe
que é o maior de todos os profetas, como que funcionava, como que se cumpria as mitzvot. Então, a Torá escrita, Moshe explicou oralmente como colocar ela na prática. De que forma cumprir o que está escrito. Lá está escrito para o homem usar um tefilim, mas não explica como usar. Então a Torá oral ela explica como usar o tefilim. Em outras palavras, o como cumprir a mitzvah é chamado de Torá oral. O mandamento da mitzvah está na Torá escrita e como cumprir a mitzvah está na Torá oral. A Torá escrita começa com Moshe, o maior de todos os profetas, e continuou sendo escrita posteriormente por profetas menores até o exílio da Babilônia, que aconteceu depois da destruição do primeiro templo em Jerusalém. Os últimos profetas viveram no exílio da Babilônia, continuando até a época em que o Império Persa dominava o mundo e o segundo templo foi construído. Depois dos persas veio o Império Grego e depois o Império Romano. Na época dos gregos e romanos não tínhamos mais profetas e, portanto, não tivemos mais Torá escrita. A Torá escrita terminou de ser escrita nos exílios da Babilônia e Pérsia, completando os 24 livros. Posteriormente, a Torá oral, que desde o começo era repassada oralmente, também foi escrita, incluindo a Torá oculta conhecida como Cabala. A Torá oral continua sendo escrita a cada geração, sendo que surgem novas situações que precisam ser esclarecidas, comparadas às anteriores, diagnosticadas e classificadas. Então, a Torá oral ela continua sendo escrita a cada geração. As pessoas também ficam mais frágeis, consequentemente, necessitando de explicações mais detalhadas. As explicações dos sábios de cada geração de como cumprir a Torá da maneira correta naquela geração também é chamada de Torá oral. Em resumo, o que chamamos de Torá inclui toda a Torá oral e escrita. A Torá escrita é composta de 24 livros e a oral hoje já chega a dezenas de milhares de volumes, dos quais mais de 63 mil livros sem direitos autorais já estão à disposição de vocês no site Hebreu Books. Você pode acessar o site e ter acesso a esses livros. Muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro, muita alegria, e qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre a aula, por favor, deixe aqui nos comentários que o próprio Rabino Gloiber responde vocês. Um beijo no coração de todos e tudo de bom!